Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos, a instituição do diaconato. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 6, para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir, como sempre temos orientado aqui no nosso canal. Abra aí a sua Bíblia. Eu sou o pastor Daniel Deusdete. Inscreva-se em nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, porque todos os dias nós temos um vídeo novo para você ir acompanhando aí o lançamento de cada um dos capítulos da Bíblia. Também não deixe de dar o seu like, isso vai nos ajudar. Eu agradeço muito você que está nos ouvindo. Nós somos da Igreja Os Semeadores. Como já dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente, por meio do relato de como o Espírito Santo capacitou os apóstolos para propagar o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Nós estamos vendo o capítulo 6 da parte 2. Neste capítulo, a instituição do diaconato por conta de um problema natural surgido entre os helenistas e os hebreus relacionados às viúvas. Foi necessária a separação entre eles daqueles que serviriam e se dedicariam à oração e à ministração da palavra e aqueles que iriam servir às mesas. Assim foram escolhidos 7 varões, cujas características se aplicam a todos os que devem seguir e servir a Cristo Jesus no diaconato: boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Os apóstolos impõem as suas mãos sobre eles para os consagrarem a esse serviço. Dessa forma, a igreja ia crescendo e conquistando mais adeptos, inclusive sacerdotes, por conta das coisas que Jesus permitiu que fizessem por meio do seu nome. A partir do verso 7, a história começa a se concentrar em um diácono, a vida de Estevão, cujo rosto contemplado pelos adversários parecia mais com a aparência de um anjo. Então nós estamos na segunda parte, que começou no capítulo 3 e termina no capítulo de número 7, amanhã, no verso de número 60. Como dissemos nessa parte, os apóstolos testemunharam de Cristo, primeiramente em Jerusalém, conforme foram instruídos, realizando milagres e pregando o evangelho de Cristo, porém sofreram muitas perseguições. A igreja cresceu em Jerusalém e com esse crescimento sobrevieram discórdias internas. Mesmo assim, a igreja permaneceu firme e continuou a crescer em número em Jerusalém. Nós estamos vendo a seção E, que é a continuação da vida em comunidade, aqui dos versos 1 ao 7. Depois entraremos na seção F, que é a perseguição, o sermão e o martírio de Estevão, já a partir do verso 8 e vai terminar no capítulo 7, até o último versículo. Então veremos nos próximos 7 versículos, confere aí, nos próximos 7 versículos de Atos 6, a continuação da vida em comunidade entre os cristãos. Alternando entre perseguidores e a vida comunitária, Lucas retoma novamente os acontecimentos da vida cristã em comunidade. Surgiu na igreja uma discussão entre os judeus palestinos e os judeus helenistas, que foi resolvida com os apóstolos sugerindo que a igreja escolhesse alguns servos para auxiliar em sua organização. Essa solução demonstrou a necessidade de liderança, de ordem e de serviço dentro da igreja. O crescimento implica em divisão de tarefas. As viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos e isso estava trazendo transtornos ao povo. O Antigo Testamento exigia que as pessoas demonstrassem compaixão pelos pobres e pelos necessitados. Essa preocupação é percebida nas ações que foram postas em prática no capítulo 2, do verso 44 e 45, capítulo 4, verso 34 e 37. Aqui, porém, surge o velho problema da discriminação social. As viúvas dos judeus gregos eram consideradas como estrangeiras pelos judeus hebraicos nativos e por isso não estavam sendo atendidas pela distribuição habitual de alimentos, provavelmente disponíveis em partes pelas contribuições generosas geradas no capítulo 4, verso 34 e 37. Isso constrangeu a todos e trouxe um problema que necessitaria de resolução entre os 12. Matias agora pertencia ao grupo dos 12, e o que representa uma alteração no termo os 11. Essa citação discípulos, no verso 2, é a primeira de uma série de ocorrências em Atos, nas quais os cristãos agora são chamados de discípulos.
Contudo, Paulo não empregou esse termo para se referir aos cristãos. Eles estavam preocupados com o ministério da palavra de Deus, que começava a ficar sufocada pelas atividades necessárias do dia a dia. São os afazeres do dia, né? Isso nos lembra também que os cuidados do mundo, as seduções das riquezas e outras coisas mais, elas sufocam a palavra. Nessa questão que envolveu a organização inicial da igreja, Lucas registra 2 ministérios importantes da igreja no Novo Testamento: o ministério da palavra e da oração, o ministério de suprir as necessidades físicas dos cristãos, resumindo na expressão servir às mesas. 2 ministérios igualmente importantes que exigem também pessoas igualmente preparadas. O grego utiliza o termo diaconeu, servir, de onde procede a palavra portuguesa para diácono. Em 6.1, a forma nominal desse verbo é traduzida como distribuição, sendo empregada também para se referir ao ministério dos apóstolos no verso 4. As qualificações para o ofício do diaconato estão descritas em 1 Timóteo, no capítulo 3, nos versos 8 a 13. Os membros, confere lá que você vai ver. Os membros da igreja elegeram 7 homens que foram ordenados, separados para o serviço pelos apóstolos por meio da oração e da imposição de mãos. Eles eram cheios do espírito e de sabedoria. Em qualquer época, há 2 requisitos para o ministério de servir: obediência ao Espírito de Deus, ação orientada pela sabedoria. Também vimos nessa arte de servir o dom da presteza. Tem certas pessoas que têm esse dom natural, elas têm muito prazer em servir. Essa ação proposta pelos 12 agradou a igreja. Todos os homens tinham nomes gregos, o que pôde indicar que eram judeus da dispersão. Contudo, nessa época, muitos judeus palestinos tinham nomes também gregos. Por exemplo, Simão Pedro. O primeiro e o último da lista receberam o registro de suas qualidades. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, recebeu esse atributo por causa da sua atuação no capítulo 6, de 8 até o capítulo 7, de verso 60. E Nicolau, prosélito de Antioquia, presumivelmente para indicar a natureza cosmopolita de seu serviço e salientar Antioquia, que em breve seria alvo e centro de atividade missionária. As qualidades de Filipe também são apontadas. Capítulo 8, versos 5 e 6, versos 26 a 40. Em virtude do seu posterior ministério na Samaria e seu encontro também, que ficou famoso com o eunuco etíope, que nós teremos a oportunidade de ver mais adiante. Então, a seção C, que é a perseguição, o sermão e o martírio de Estevão. A partir do verso 8 desse capítulo, até o final deste, veremos a perseguição, o sermão e o martírio de Estevão dos 7 diáconos, e também todo o capítulo 7. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Seu sermão revelou o fracasso espiritual da igreja do Antigo Testamento e apresentou a esperança que é oferecida em Cristo Jesus. Contudo, a pregação dessa mensagem causou, assim, o seu assassinato. Lucas encantou-se com a coragem e com a fé de Estevão ao enfrentar seus oponentes. Essas ações de Estevão exemplificaram o poder do testemunho no Espírito em outros que não são os apóstolos. Todos os 7 que foram apresentados aos apóstolos, estes impuseram as mãos sobre eles. Foram Estevão, os 7, homem cheio de fé e do Espírito Santo, ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Filipe, posteriormente, que realizou milagres semelhantes àqueles dos apóstolos que o haviam ordenado. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Movidos de inveja, ódio, cheios de Satanás, o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Os membros da chamada Sinagoga dos Libertos era formada por judeus que haviam sido libertos da escravidão, dos judeus de Cirene, uma conhecida região ao norte da África, e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia, uma província romana localizada no sudoeste da Ásia Menor. Tarso, cidade menor de Paulo, era uma das cidades mais importantes da região. E também da Ásia, uma província romana que se localizava a oeste da atual Turquia. Começaram a discutir com Estevão. Como não podiam com ele prevalecer, usaram de malignos artifícios para o prenderem e o acusarem falsamente de ter
blasfemado contra Moisés e contra Deus, no verso 11. A oposição ferrenha contra Estevão incluiu subornar falsas testemunhas, incitar o povo e os líderes, prender Estevão e levá-lo perante o sinédrio. Só obras das trevas mesmo aqui, não tem nada de luz. Os que detinham o poder abusavam do seu poder e por isso vão pagar as consequências dos seus atos. Ninguém pense que está inocente nessa terra e que o que você faz está encoberto. Tudo será revelado no seu devido tempo e a justiça será aplicada. Então, cuidado, você que é grande administrador e tem grandes responsabilidades. Embora Estevão, à luz do Evangelho, talvez tenha começado o seu sermão expressando certa preocupação quanto à observância superficial dos detalhes técnicos da lei, o que de fato falou, ver o capítulo 7, era que Moisés, do mesmo modo que Jesus e o próprio Estevão, foi rejeitado pelo seu povo. Isso não deveria ter sido considerado blasfêmia contra Moisés e Deus. Estevão também não fez objeções ao templo, apenas declarou que Deus não está confinado às condições feitas pelos homens, uma vez que o céu é sua habitação e o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Na verdade, Estevão estava confirmando a lei e os ensinamentos de Moisés, especialmente porque eles apontavam para Cristo Jesus. As testemunhas falsas o acusavam de falar contra esse lugar santo e contra a lei que também os judeus, e que também esse Jesus, o Nazareno, destruiria aquele lugar e mudaria os costumes que Moisés havia ligado a eles. A liderança judaica conhecia essa mal interpretada citação de Jesus, João 2,19, mas não há evidência de que Estevão conhecesse ou tivesse pronunciado. Estevão não teve dúvida em defender que os costumes judaicos deveriam se ajustar ao Evangelho. Lucas destaca no verso 15 que aqueles homens que estavam olhando para Estevão, todos os que estavam sentados no sinédrio, observaram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Atos 6 começa dizendo assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, uma preocupação normal. E o verso 15 vai dizer: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Apesar disso, o tratamento era o contrário. O crescimento e o avanço da igreja era notório. Isso enfureceu e despertou inveja na oposição que primeiramente tentou discutir com ele. Mas não pôde por causa da sua sabedoria e conhecimento, que eram muito superiores. Sendo assim, logo começou a mentir e a planejar o mal contra eles. Não puderam prevalecer em argumentos, nem em sabedoria, nem em inteligência, porque Estevão demonstrava superioridade. Partiram para grosseria mesmo, partiram para o uso de armas ilícitas, da mentira, armas de Satanás. A lição que fica é que quando estivermos pregando com sabedoria e o poder de Deus, muitos se converterão, mas outros, por causa da inveja, terão forças para planejarem o mal e também o executarem. E agora, vamos deixar de pregar por causa disso? De modo algum. Estevão continuou firme até o fim. Amanhã estaremos aqui com a lição de Estevão. A lição dele: Cristo é o Messias. Ele apontou para Jesus Cristo. Toda pregação que não aponta para Cristo Jesus não é pregação. Deus abençoe você. Inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. Clica aí no sininho à sua esquerda para você nos acompanhar diariamente. Todos os dias um vídeo novo. Não esqueça de dar o seu like. Isso vai nos ajudar no nosso canal. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. Não esqueça. A nossa loja virtual, semeadores.com.br. Nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua família e seu ministério. Amém.